Boa noite, pessoal. O programa Isabel Guimarães dialogando com vocês está no ar. É sempre um prazer ter vocês aqui. Deixa eu tirar esse fone de ouvido, que eu não preciso dele. É com muita alegria sempre que eu recebo a minha queridíssima amiga Rose Azevedo, que sempre nos brinda com sua belíssima voz e com suas composições e também com a interpretação de grandes nomes da música brasileira, sempre de muito bom gosto. E sempre trazendo canções que tenham a ver com o nosso tema. O programa hoje é sobre racismo estrutural, né? Nós estamos aguardando a nossa convidada, que já deve estar entrando daqui a pouco, mas, enquanto ela não chega, nós vamos, né, passar para a Rose para que ela possa nos brindar com a sua canção. É com você, Rose, querida, seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Bel, obrigado, público aí presente, né, chegando no programa de Bel, que para mim é sempre uma alegria, Bel, estar com você aqui. Onde você vai, quando você me chama, para mim é sempre uma alegria. Estar aqui nos seus programas nas segundas-feiras está sendo para mim uma grande alegria também. Tá? Obrigada, então, assim, amor. Relacionada ao tema de hoje, né, escolhi duas canções. A primeira canção, ela é de um aluno, um ex-aluno da época que eu era professora, né, coordenadora da turma do Núcleo de Artes do meu colégio, lá em Valença, do colégio que eu fazia parte, era uma cooperativa. E esse aluno hoje está na Austrália, já é adulto, já casou, mas uma pessoa muito inteligente, né, de todas as maneiras, dizendo, né, não só intelectualmente, mas com a sabedoria de vida, né, ele de uma vida simples, e com essa vida simples ele transformou, né, está na Austrália agora aventurando com a esposa dele, mas aventurando uma vida melhor, né, pensamentos melhores. E ele me trouxe na live que eu fiz parte na semana passada, uma live que eu faço também toda terça-feira, que fala de música, de cultura, e ele me trouxe uma canção dele próprio, né, de composição dele. O nome dele é Zay Pereira, e para mim é um prazer muito grande tocar essa canção. Essa canção fala um pouco do tema de hoje. Vocês vão prestar bem atenção aí na letra, porque... E ele canta bem rápido, né? Vou tentar cantar um pouco mais devagar para vocês entenderem a letra e verem a mente, né? A mente de um jovem, que ele é jovem ainda, né? E como é que está a mente dos jovens hoje, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Vamos ouvir um pouquinho dessa canção. A canção se chama Ó Paí Mandela. Ontem à noite, na minha viagem, troquei uma ideia com Nelson Mandela, dizendo: ó, Paí Mandela. Ó, Paí Mandela, olhar pra milícia. Cadê Marielle? Olhar pra milícia subindo a favela. Ó, Paí Mandela. Ó, Paí Mandela, os machos escravos do próprio machismo, intoxicados com uma nova era. Ó, Paí Mandela. Ó, Paí Mandela, Angela Davis já deu a ideia. Quem manda no corpo das minas são elas. Ó, Paí Mandela, ó, Paí Mandela, você vai amar depois de saber que vai ser gostoso pra mim, para você. Vou te amarrar, te obrigar a ler. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Branquinha, branquinha, fazendo as merdas, culpando o neguinho que nem tá na novela. Ó, Paí Mandela. Ó, Paí Mandela, menininha, o caralho. Isso é luta de classe. E o lugar de racista é dentro da cela.
ó pai Mandela, ó pai Mandela. Cansei de falar, agora vou gritar, pra coisa melhorar, príncipe fora da tela. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Sem mito, sem medo, sem sombra, sem arma, correndo o patrão, fugir da caverna. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Você vai amar depois de saber que vai ser gostoso pra mim, para você. Vou te amarrar, te obrigar a ler. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Ontem à noite na minha viagem troquei uma ideia com Nelson Mandela, dizendo: ó pai Mandela, ó pai Mandela. Olha pra milícia, cadê Marielle? Olha pra milícia subindo a favela. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Os machos escravos do próprio machismo, intoxicados com a nova era. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Angela Davis já deu a ideia que manda no corpo das minas são elas. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Você vai amar depois de saber que vai ser gostoso pra mim, para você. Vou te amarrar, te obrigar a ler. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Liberdade é não ter medo, você tem que aprender. Branquinha, branquinha, fazendo as merda, culpando o neguinho que nem tá na novela. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Menininho, caralho, isso é luta de classe, isso é luta de classe. E o lugar vila racista é dentro da cela. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Cansei de falar, agora vou gritar, pra coisa melhorar, príncipe fora da tela. Ó pai Mandela, ó pai Mandela. Sem mito, sem medo, sem sombra, sem arma, colei com o patrão, fugi da caverna. Ó pai Mandela, ó pai, ó pai Mandela. Sua irmã chegou agora, né? Sua irmã, não é, Bel? Sua irmã? Sim. Pois esse sobrenome aí não é coincidência, né? É um prazer, Joana, de conhecer. Dentre muitas coisas, ela é minha irmã também, né? Joana, Rose. Rose é uma queridíssima amiga que sempre que eu peço, ela vem brindar aí com a voz linda dela, com essa doçura que ela tem, que traz, assim, que se derrama, né? E ela sempre vem e tal, e hoje ela veio nos brindar aí com essa canção e mais uma agora, né, Rose, para a gente abrir assim, uma energia boa. Depois, viu, Joana? Essa canção é de um aluno, um ex-aluno, né, meu, quando eu era professora em Valença, Bahia, e tinha uma cooperativa, né, de professores, e esse aluno é empreendedor na arte, no teatro, na música, e hoje é compositor, está na Austrália, casado já, e me trouxe essa canção na semana passada. Ele está gravando, vai colocar no YouTube, e muita gente gostou quando ouviu, eu também gostei muito, muito, né? E ele é um menino muito politizado, um menino muito assim, como eu falei para a Bel, de uma inteligência ímpar, assim, não só a parte de conteúdo, de intelectual, mas de vida, um menino inteligente na vida. E trouxe essa canção aí pra gente, né? A visão do jovem de hoje. E para terminar, eu vou cantar mais uma canção, né? Que fala, muito conhecida, por sinal, mas que toda vez, de Renato Russo, mas toda vez que eu ouço ela, sempre as músicas de Renato Russo são sempre assim, a gente remete à realidade que a gente entende, mas são várias interpretações. Então, tem a ver com o tema de hoje, muito, e a gente vai ver também isso.
E cada um vai levar para o seu mundo, né? E quando eu estava ensaiando, deu até vontade de chorar, assim, no finalzinho, porque eu sempre me emociono com ela. Porque ela é muito verdadeira, ela é muito tocante, né? Quando a coisa é verdadeira, ela toca, né? Toca no coração. Então, eu vou tentar cantar interpretando de uma forma minha, mas trazendo o bom de Renato Russo. O nosso sonho, que aos poucos vai se tornando realidade de igualdade. Só esqueci que essa música é com capotragem. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto, agora sim. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sem um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixaram Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi, não vi, não vi. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacados por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa
de tudo que eu ainda não vi, não vi. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Obrigado. Muito obrigada, Rose, querida. Você sempre... Seja sempre bem-vinda, o espaço está aberto, e você sabe que eu vou lhe chamar de novo, né? Você sabe disso. Você está sempre convidada. Você é uma convidada eterna daqui. Beijo, meu bem. Uma boa noite para vocês. Vou acompanhar aqui do outro lado da telinha, tá bom? Tá certo. Beijo, querida. Até a próxima. Então, pessoal, estamos aqui... Mandar um beijo. Ai, Rose, eu acabei não falando, porque eu estava mudo, eu estava falando e ela não estava ouvindo. Estava mandando um beijo para ela. Você estava com o seu... É o microfone fechado. Microfone fechado. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, vocês que estão chegando aqui. O pessoal está chegando aí no programa Isabel Guimarães Dialogando com Você, um programa interativo que trata de saúde, política e sociedade, e também psicologia e espiritualidade. Hoje a nossa convidada é a professora, doutora Joana Guimarães, que é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu sempre abro o programa, já eu passo a palavra para que ela se apresente, né, para todos nós. Mas, assim, eu sempre abro o programa, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar ela falar primeiro. Se apresente, por favor, magnífica reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer, né, estar aqui no programa Isabel Guimarães. E, bom, como ela já falou, meu nome é Joana, eu estou, nesse momento, assumindo o cargo de reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, universidade que começou faz 6 anos que nós estamos aqui no sul da Bahia. E, enfim, é uma universidade muito nova, vim para cá, apesar de ser daqui de Itabuna, eu saí daqui adolescente e voltei agora com a universidade, depois de 40 anos. Voltei com a universidade, então... É isso, eu sou geóloga de formação, né? E tenho atuado aí muito na área ambiental, né? E nos últimos anos, últimos 16 anos, mais precisamente, eu tenho estado muito na gestão, né? Primeiro de um campus da UFBA na região oeste da Bahia, em Barreiras, que virou a Universidade Federal do Oeste da Bahia hoje, e agora aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Então, já faz um tempo aí nessa função aí da questão da educação, enfim, trabalhando um pouco nessa questão aí da educação e da gestão, né, do setor, da gestão mais acadêmica, né? Então, é um pouco isso, meu trabalho. Faltou dizer que, para o tema de hoje, é muito bem-vinda, porque é a primeira reitora negra eleita, né, para ser a primeira mulher negra eleita para ser reitora de uma universidade federal. A gente já, só por aí, estamos em século XXI, e isso ainda é uma novidade, ainda é algo que chama a atenção. Então, enquanto uma pessoa negra ocupando lugares, espaços, chama a atenção, significa que o racismo estrutural ainda não foi vencido. Mas antes, eu gosto sempre de começar, como eu ia falando no programa, passando os números do coronavírus. Eu sempre passo como estamos de números em termos de mundo, Brasil, Bahia e Salvador. Então, estamos, nesse momento, com 10 milhões de casos no mundo, 10.338.275, com 500 mil de vidas que se foram por conta do coronavírus.
Aqui no Brasil, nós estamos com 1.352.708 casos confirmados, com 57.774 brasileiros e brasileiras que perderam a vida por conta do coronavírus. Portanto, de gripezinha, a Covid-19 não tem nada. Na Bahia, nós tivemos já 69.467 casos confirmados, com 1.800 mortes. E em Salvador, 32.599, com 1.274 pessoas que se foram, vidas que se perderam nesse momento. Então, o nosso pesar e a nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, a todos aqueles que nesse momento estão com seus entes queridos internados, por todos aqueles que neste momento perderam um amigo, também uma amiga, um colega de trabalho. Então, nossa solidariedade, o nosso apreço, o nosso carinho aí para todas essas pessoas, tá? E outra coisa importante, só para informe, é que muitas pessoas me mandam mensagens com dúvidas em relação a quando procurar uma UPA ou um hospital, né? Gente, se você tem sintomas leves, o que são sintomas leves? Apenas coriza ou tosse seca, sem fadiga e sem dificuldade de respirar, ou febre que não cede. Esses são sintomas graves. Os sintomas leves são coriza, tosse. Então, isso significa que, se for Covid-19, você está tendo na forma leve. É melhor não superlotar UPAs, hospitais, ou não se expor. Eu quero lembrar vocês que nós estamos enfrentando também, em paralelo à pandemia do novo coronavírus, estamos enfrentando também uma epidemia de arboviroses. Então, temos muitos casos de dengue, de chikungunya, de zika, menos, mas principalmente de dengue e chikungunya, febre chikungunya. Então, você pode estar com uma dessas enfermidades e vai se expor em uma UPA ou um hospital no qual pode ter pessoas com Covid-19 e você se contaminar, mesmo porque, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês, você pode ter as 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, você pode estar com dengue e com Covid, você pode estar com chikungunya e com Covid. Então, vamos nos cuidar, ficarmos atentos às orientações das secretarias de saúde do estado, do município, para que possamos nos cuidar e, por favor, fique em casa. Pare de ficar charlando na rua à toa, se não tiver o que fazer mesmo, urgente, né? Baixa o facho, fique em casa, vai fazer um pão, né? Estou especialista em fazer pão agora, vai fazer pão, comentar uma comida, assistir uma série, ler um bom livro, mas baixa o facho e fique em casa um pouco, que vai fazer bem. Bom, racismo estrutural é o tema de hoje. Estamos aqui com a professora, a doutora Joana Guimarães, que é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, para tratarmos da questão do racismo estrutural. Eu queria começar falando o que é racismo estrutural, para que a professora Joana possa completar, né? O racismo estrutural, nós temos que pensar que na nossa história nós tivemos 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, na verdade, e que a abolição ocorreu há 130 anos atrás, se eu não me engano na conta, né? Ou seja, pouco mais de um século. Uma abolição que não foi fruto de uma consciência social em relação à perversidade ou absurdo da escravidão, muito mais impostas por questões econômicas do que por uma consciência, embora tivessem muitas pessoas que realmente lutassem e fossem abolicionistas autênticos, mas a abolição ocorre muito mais por pressão econômica do que por questões sociais. Então, claro que essa forma como a sociedade brasileira se organiza, está na sua gênese, na sua raiz, está enraizado o racismo estrutural, que acaba reverberando
na forma como a sociedade se organiza e como os negros e negras são tratados nesta sociedade, tá bom? Eu queria começar, eu tenho mais coisa para dizer, mas eu queria passar a palavra para a professora Joana, para ela falar um pouco para a gente sobre essa questão do racismo estrutural. Bom, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Essa questão do racismo estrutural, né? Como é que a gente, geralmente as pessoas falam muito no racismo estrutural, o que é isso e como isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim. Para mim, o racismo estrutural ele é uma das piores formas de racismo, porque quando você tem um racismo direto, explícito, né, você sabe do que você está falando, você sabe muitas vezes até como enfrentar isso, né? Em algumas situações, não todas, mas em algumas situações sim. O racismo estrutural ele tá arraigado, ele domina nosso dia a dia, nas formas como a gente fala, nos termos que nós usamos, em várias situações, né, o racismo estrutural ele está na nossa vida que a gente nem percebe muitas vezes, como quando a pessoa tem uma atitude racista, muitas vezes você chama a atenção dela para determinada forma de falar, para determinadas expressões utilizadas, e essa pessoa simplesmente não se dá conta, ela simplesmente se espanta em dizer assim, mas eu não sou racista. Mas isso está tão impregnado em nós todos, né, inclusive em pessoas negras, né, nossa avó, né, costumava dizer, eu deixei de nascer branca para nascer franca. O que significa deixei de nascer branca para nascer franca? Eu deixei todos os privilégios de ser branca para ser uma pessoa franca, uma pessoa honesta. Porque o privilégio, o bom, é ser branco. Né? Então, eu deixei esse privilégio e essa, né, coisa que é essa status de ser branca para poder ser uma pessoa honesta e franca. Então, assim, isso está impregnado em nós. E esse é o racismo, o pior tipo de racismo, porque ele nos corrói no dia a dia, ele nos coloca no dia a dia nessa posição de que a gente faz isso e enxerga a pessoa negra de uma forma diferente, que a gente nem percebe que enxerga de forma diferente. Então, a pandemia, na verdade, e uma questão que eu queria deixar muito clara, é que a pandemia, ela traz uma série de coisas, ela explicita para nós uma série de problemas. E o principal deles é a questão da diferença social que nós temos hoje no Brasil, no mundo inteiro. Né? No Brasil, vamos pegar o recorte brasileiro, nós temos uma diferença extremamente grande do ponto de vista de status social, ou seja, de diferença entre ricos e pobres no Brasil, uma massa de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, né, nas nossas favelas, nas nossas periferias, na periferia das nossas cidades. Então, a pandemia traz isso de uma forma muito cruel, ou seja, ela explicita para nós essa diferença significativa, porque quando a gente fala, por exemplo, isolamento social, fique em casa, não saia, é muito interessante, é isso mesmo, tem que ficar em casa, tem que ter o isolamento social, é a forma que nós temos neste momento de diminuir a taxa de contágio, e temos que fazer isso mesmo. Agora, quando a gente fala isso, nós estamos falando de pessoas que têm casas, de pessoas que têm casas e com espaço suficiente para estar em casa, confortavelmente instaladas. A gente não está falando, por exemplo, das favelas, onde você tem uma casa de 20, 30 metros quadrados que moram 10 pessoas, que vivem em condições extremamente difíceis, e a grande maioria das pessoas que ocupam essas periferias são pessoas negras. E aí vem por quê? E aí nós temos aquela história de dizer, né, que o negro é preguiçoso, que o negro é isso. Por quê? Porque o negro não alcançou o status social, ou seja, ele não está não tá presente em número grande na classe média, nas classes mais altas, nas classes mais abastadas, né? Então, a gente vai diminuindo. A quantidade de negros na base, nas periferias, é muito grande, você vai aumentando o status social, você vai reduzindo cada vez mais o número de negros. Por quê? Porque a eles foi negado a nós, né, foi negado toda uma chance de sobrevivência, de viver mesmo. Né, fazendo um resgate, professora Joana, estamos aqui dialogando com a professora Joana Guimarães, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, sobre racismo estrutural na pandemia, para você que entrou aí agora na live.
Aí, resgatando um pouco, já que eu estou nesse ponto aí de contar a história um pouquinho, a abolição se dá num contexto no qual não há reparação. Então, os negros e negras foram abandonados, na verdade, à própria sorte. Não houve um trabalho, não houve uma política pública na qual eles tivessem acesso à renda, acesso à formação, acesso à terra, enfim, não houve nada, simplesmente abram-se as portas das senzalas, dos engenhos, e agora vocês estão livres. Não tinham moradia, não tinham renda, não tinha instrução. Foram morar aonde? Foram para as cidades, morar nos morros, que eram os lugares onde ninguém queria morar, e se formam, então, as favelas. Não tinham emprego, porque não tinham também formação, e ainda ocorre, nesse período, algo bastante perverso, que é uma tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira, que é com os imigrantes. Os imigrantes, então, assumem, né, esse lugar de mão de obra, enquanto os negros não são aproveitados como mão de obra. Então, se você não tem emprego, não tem moradia, não tem renda, não tem terra, não tem nada, você acaba ficando nas terras de ninguém, que eram os morros, criando-se as favelas, e por não ter onde trabalhar, então os negros começam a ser vistos como preguiçosos. Olha que coisa perversa. Não se dá a oportunidade de trabalho, e quando você fica sem trabalhar, você é colocado neste lugar. Então, isso, claro, que vai reverberar exatamente nisso que você estava falando, que é esses lugares periféricos nos quais a população é majoritariamente negra e que a pandemia chegou com força agora, né? E as pessoas não têm como fazer o isolamento. Exato. A gente tem, por exemplo, nós temos, já que você falou nos imigrantes, é bom a gente avaliar, ter em mente o seguinte: os imigrantes chegaram no Brasil, os imigrantes europeus, né, os italianos, principalmente, muitos italianos, alemães, enfim. E esses imigrantes receberam todas as condições para que eles se estabelecessem, né? Receberam terras, receberam incentivos diversos, foram colocados nas frentes de trabalho onde havia necessidade de mão de obra, enfim. Esses imigrantes receberam todo esse suporte, né, de políticas públicas. O que acontece com os negros? E hoje, a gente vê, por exemplo, geralmente as pessoas descendentes desses imigrantes, eles falam da história, da família. Meu avô veio da cidade não sei de onde, eu tenho família numa cidade da Itália, eu sou italiano por parte de mãe, por parte de pai. Tem toda uma história por trás da vida dessas pessoas. As pessoas têm uma referência de história, de vida. Os negros não têm absolutamente nada. Eles não têm história, nós não temos história, nós não sabemos de onde viemos, não sabemos o histórico dos nossos antepassados, porque não se ensina a história da África, por exemplo, nas escolas. Muito en passant, assim, muito cita-se que é um continente exótico, pobre, que tem um monte de pessoas que vivem ainda em tribos e que tem leões e que tem, né, as girafas e por aí vai. E as pessoas vão lá fazer safari. É isso que se conhece da África, a gente não conhece. E a cultura africana ainda é extremamente desvalorizada e colocada num lugar que é a questão da magia negra, a questão dos terreiros de candomblé vistos de forma extremamente preconceituosa. A cultura africana, o candomblé, a capoeira, tudo isso é visto ou como folclórico ou como de forma extremamente preconceituosa e que reflete algo de maligno por trás, né? Então, tem essa questão toda. Então, os negros são colocados em uma posição extremamente difícil e complicada para se colocar enquanto raça, se assumir e se impor enquanto um povo, né, no Brasil. Nós fomos colocados... E ainda tem uma coisa mais agravante disso tudo, é a questão da falsa democracia racial que nós vivemos nesse país. É como se aqui todo mundo se mistura. Nos Estados Unidos, as pessoas se separam. Um negro, quando fica rico, ele casa com uma negra, ele não casa com um branco. Aqui no Brasil é o contrário. Primeira coisa que um jogador de futebol enriquece, começa a jogar futebol, a primeira coisa que ele faz é casar com uma loura, né? Porque nos Estados Unidos você tem os grandes atores, se você for olhar, todos eles negros casam com negras. E as negras casam com negros.
né? Por quê? Porque eles se reconhecem enquanto povo, eles se colocam enquanto... E eu não estou dizendo aqui que nos Estados Unidos não tem racismo, não. Eu vivi nos Estados Unidos por quase 5 anos e eu sei do que eu estou falando. Tem, e é uma separação extremamente forte que existe. Mas isso fez com que os negros criassem força e se colocassem, assumissem lideranças e forjassem líderes. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nem é isso, nem essa possibilidade de forjar lideranças nós tivemos. Nós não tivemos por quê? Porque nós tivemos uma falsa democracia, uma falsa miscigenação das pessoas e, portanto, é miscigenado, todo mundo, né, se mistura, não temos diferenças. Falso, é muito falso essa questão da democracia racial no Brasil. Então, é verdade. Muito, sim. É verdade, porque uma coisa que a gente ouve muito é que, não, todo mundo é igual. Não existe racismo. Então, racismo no Brasil existe de uma forma bastante cruel e perversa, porque é dissimulado, não é assumido. E quando as coisas são dissimuladas, a luta fica mais difícil, né? A luta fica mais difícil. Quando você é atacado frente a frente, você se defende melhor, mas quando você é traiçoeira a coisa, de uma forma cheia de subterfúgios, aí fica mais difícil. E aí, quando você se coloca em relação a determinadas frases racistas, como a barriga de fulano é limpa, barriga limpa, porque a pessoa teve filho. Não é? Denegrir a imagem. Ouviu muito isso no interior. Denegrir a imagem, né? Denegrir significa enegrecer, que é coisa ruim. Então, esclarecer é coisa boa. Esclarecer é coisa boa, denegrir é coisa boa. Exatamente. Tem a cor mistura, é ruim. Exatamente. E aí as pessoas dizem muito isso. Ou que não existe racismo, numa negação do óbvio, e aí fica tão óbvio quantos negros líderes, como a professora Joana acabou de colocar, quantas lideranças negras nós temos no Brasil? Quantos? Quantos governadores, quantos prefeitos, né? E aí eu parto para a religião também. Quantos palestrantes espíritas, vocês espíritas que estão me ouvindo, quantos palestrantes espíritas famosos, negros, vocês conhecem? Então, é negar o óbvio, né? É como negar o machismo, né? Vai na mesma lógica. Então, o racismo estrutural existe, ele está enraizado na nossa sociedade, e essa negação, na verdade, muitas vezes esconde o próprio racismo da pessoa. Quando a pessoa diz, não, todas as vidas importam. Sim, claro que todas as vidas importam. Mas isso não é verdade, porque quando morre um negro assassinado nas favelas, nas periferias, não há uma comoção. É como se naturalizasse a violência contra o corpo negro. Então, não há uma comoção generalizada, como ocorre quando morre alguém branco de classe, principalmente se for de classe média ou da elite, por qualquer razão. Então, é importante a gente colocar isso, porque isso de que não existe e de que todo mundo é igual é uma falácia. Na verdade, está pegando uma premissa verdadeira, que é todos nós somos iguais, ok, concordo com esta premissa, e fazendo uma conclusão falsa. Por isso, todos são tratados da mesma maneira. Não. A premissa é correta, todos nós somos iguais, mas a conclusão é equivocada. Em que pese todos nós sermos iguais, não somos tratados de maneira iguais. Todos aqueles negros e negras que estão me ouvindo nesse momento, nos ouvindo nesse momento, sabem exatamente o que eu estou falando. Aí, professora Joana, eu queria, chegando na pandemia, a gente vê que o risco de morte de uma pessoa negra por Covid, por exemplo, em São Paulo, é 62% maior em relação a uma pessoa branca, né? Isso tem ocorrido aqui no Brasil, esse perfil de óbito, que aí a gente volta para o nosso tema, que é o racismo estrutural, né? Como é que a Universidade Federal do Sul da Bahia tem atuado, né, em relação à pandemia, e como é que ela atua em relação à questão do racismo estrutural? Qual é a leitura que você faz dessa questão, dessas mortes de pessoas negras
em muito maior quantidade do que de pessoas brancas. Bom, eu não sou da área da saúde, né? Portanto, eu não vou fazer uma análise aqui do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista social. Quer dizer, a mim me parece, né? Porque assim, o Covid ele é uma doença, um vírus que a gente sabe muito pouco ainda. Temos muito pouca informação sobre uma série de coisas, sobre recuperação, sobre imunização, sobre os efeitos colaterais e os problemas advindos do Covid ainda são desconhecidos, ainda existem, aí a você perguntar a universidade, as universidades, não só a Universidade Federal do Sul da Bahia, mas as universidades brasileiras, né, aquelas que só se fazia balbúrdia, elas estão hoje fazendo com mais de 1.000 ações de combate ao coronavírus, que vão desde um trabalho social com grupos vulneráveis até a pesquisa de ponta na produção de pesquisa sobre vacinas, sobre essas questões todas que eu coloquei em relação ao problema dos efeitos colaterais advindos do Covid, o desenvolvimento, auxiliando os governos municipais e estaduais, e governo estadual, municipal e federal, na tomada de decisões em relação, trazendo elementos. Hoje mesmo, antes dessa live aqui, eu estava numa reunião com o prefeito daqui da cidade de Itabuna. Já tivemos várias reuniões com os prefeitos dos municípios onde o FSB está presente. Nós estamos com um grupo de professores atuando em trabalhos como produção de dados, informações, cenários possíveis e futuros para a Covid, auxiliando na tomada de decisão de abertura ou não de comércio, trazendo elementos para que os gestores públicos possam ter mais elementos e mais informações para poder tomar decisões com mais base. Enfim, estamos trabalhando em uma série de frentes e uma série de ações sendo feitas em relação a essa questão. Em relação à questão do racismo estrutural, eu sempre coloco que a universidade, porque a gente não pode discutir racismo sem discutir o capital, sem discutir o capitalismo, porque isso está totalmente intrincado, não tem como separar essa questão da miséria humana da questão do capitalismo, não tem. Porque isso é a acumulação de bens por poucos, a distribuição, a democracia da miséria, né? Isso tudo tem uma série de efeitos, né, sobre essas questões. E aqui eu estou falando dos negros, dos homossexuais, dos indígenas, das populações minoritárias, das mulheres, né? O patriarcado aí que o diga. As mulheres têm que ser colocadas no seu devido lugar, que é o lugar de cuidar dos filhos. Nesse momento de pandemia, por exemplo, muitas mulheres estão sendo obrigadas, quer dizer, elas estão tendo que lidar com a questão de cuidados da casa, dos filhos, e mesmo muitas mulheres pesquisadoras na universidade, por exemplo, têm dificuldades de manter a sua produção, porque elas estão em casa cuidando da prole, cuidando da casa, cuidando enfim, de todas as ações que é o dia a dia das mulheres. Isso não é agora na pandemia. Na pandemia isso é potencializado porque as crianças não estão na escola, então elas estão 24 horas sob cuidados da mãe. E aí as mulheres diminuem sua produção, sua produtividade do ponto de vista acadêmico, científico. Por quê? Porque elas não têm como tem que estar com a criança, você está trabalhando e a criança está em volta, você tem que dar atenção aos seus filhos e cuidar deles também. E, portanto, essa é uma coisa que é tradicionalmente delegada à mulher, né? E, além disso, a mulher tem uma questão que é a culpa. Quando você não faz isso, você se carrega de culpa, porque você tem que estar cuidando da casa, dos filhos, enfim. Isso é algo que está na nossa cabeça, no nosso... Então, todas essas questões, elas estão muito relacionadas, né? Então, aqui na UFSB, nós temos, como a grande maioria das universidades, todas as nossas universidades têm os mesmos problemas similares em relação a essas questões. E dentro da universidade não é diferente. Eu costumo dizer que a universidade não é uma redoma de vidro à parte da sociedade, ela reflete o que é a sociedade lá fora. Ou seja, nós temos pessoas que são de direita, de esquerda, de centro, de tudo que é matiz nós temos, né? Apesar de nos colocarem como pessoas que fazem lavagem cerebral nas pessoas do ponto de vista ideológico, mas, de fato, o que nós fazemos é uma discussão ampla, aberta e geral sobre todos os problemas que afligem a nossa sociedade e que trazem reflexões para que nós possamos pensar em melhorias e pensar em um bem-estar melhor.
maior para a nossa sociedade. Então, nós temos trabalhado essa questão do racismo dentro da UFSB. A UFSB é uma universidade, por ser uma universidade bastante nova, ela tem um grande número de estudantes negros, negros e negras. Nós temos a questão, por exemplo, do cotas. Todo mundo sabe da lei de cotas que foi instituída em 2012, que estabeleceu que as universidades tinham que ter até 50%, no máximo, 50% de cotas destinadas a estudantes vindos de escolas públicas, né? Que, aliás, essa questão das cotas é uma questão extremamente importante, né? Eu não sei se Isabel vai querer falar sobre isso, mas a questão das cotas é uma questão que muita gente faz uma confusão quando fala, todo mundo sabe, as cotas, ninguém reclama de cotas, estudante de escola pública, mas quando é a questão dos negros, há um total, todo mundo se coloca, mas como? Porque é negro, tem que ter cota sim, tem que ter cota sim. Tem que ter cota sim, porque a sociedade brasileira tem uma dívida extraordinariamente grande com a população negra nesse país. Tem uma dívida muito grande com a população negra, com a população indígena, e, portanto, tem sim que ter cotas. E aqui na UFSB, por exemplo, a cota que é colocada na lei de cotas é até 50%, até não. 50% das vagas destinadas a alunos advindos de escola pública. Dentro desse recorte de 50%, é que tem um percentual que é para negros, um percentual que é para outras, questão de renda apenas, né? E no caso da UFSB, nós temos cota de 75%. Nossa cota que é 75% para alunos advindos de escola pública. Então, só 25% das nossas vagas é para aluno que vem de escolas particulares. Tá? Então, esse para nós é uma questão que nós estabelecemos que traz um número grande de pessoas de baixa renda para dentro da universidade. Mas também tem uma outra questão que é a universidade, que é o fato de você trazer pessoas de baixa renda para a universidade não basta. Isso só não basta. Não basta você ter a permanência, a pessoa se formar e sair da universidade, arrumar um bom emprego, melhorar de vida. É importante isso? É bom isso? É. Mas isso não é suficiente, porque você só perpetua a diferença social. A pessoa sai da favela, vem para a universidade, se forma e vai morar num bairro de classe média e a favela fica lá, continua lá. A gente não vai trazer todas as pessoas da favela para dentro da universidade, assim como não vai trazer todas as pessoas de várias outras classes e de vários outros níveis sociais dentro da nossa sociedade, e muito menos das favelas. Então, nós precisamos trabalhar na mudança conceitual, na mudança de paradigma dentro da universidade, do que é, de fato, que a gente reproduz dentro da universidade. O que a gente reproduz? A gente tira as pessoas da favela para que elas esqueçam que a favela existe e passem a pertencer a um outro grupo social. Mas a favela continua lá, existindo e com todos os seus problemas, certo? A gente tira as pessoas do seu ambiente e da sua conexão com essa realidade para que ela esqueça que aquela realidade existe e passe a viver outra realidade. Então, esse é um trabalho que eu acho que a universidade precisa avançar e muito para chegar nesse nível. Professora Joana se adiantou, eu ia exatamente perguntar, né, sobre o que a universidade, ela já adivinhou aqui meu pensamento, o que a universidade pode fazer, né, quais são as propostas, e acho que isso é de extrema, essa colocação sua, é de extrema importância no combate ao racismo estrutural. Então, a pandemia tem sido uma grande oportunidade de discutir isso, porque, como eu coloquei, os negros e negras têm morrido mais, inclusive em bairros nos quais existe maioria branca, mas a maioria de mortos são negros. Então, a gente vê que tem alguma coisa aí que não está funcionando, e é revelador exatamente dessa lógica perversa da exclusão social e da exclusão de acesso. Ou seja, o que está querendo dizer morrer mais negros e negras? Está querendo dizer que o acesso aos serviços de saúde é mais facilitado em uma determinada classe social, porque no Brasil não dá para a gente descolar, e tenho certeza que você vai concordar comigo, a questão de cor, a questão de raça, cor, com a questão do nível social, da questão econômica. Porque você entra em uma escola pública, a maioria dos alunos são
negros. Tem um negócio de um pardo aí, mas eu não gosto desse pardo aí, não. É só uma forma de escamotear. Então, se a gente entra nas escolas, você chega nas escolas particulares, essa lógica se inverte completamente. Então, é evidente que existe um racismo estrutural que pressiona e mais, que coloca os negros e negras num lugar de inferioridade, como se isso fosse uma condição a priori, uma coisa eugenista. Por quê? Porque não dão acesso e quando você não alcança, você é colocado como alguém que não se esforçou o suficiente, ou que não tem capacidade, ou que não tem competência. Então, eu tenho dito para as pessoas negras e negros que eu atendo em consultório que nós não estamos lutando só contra os nossos problemas e as nossas dificuldades pessoais. Nós, muitas vezes, estamos numa luta que é uma luta de todo um sistema que lhe pressiona e que lhe impede que você alcance as coisas, e não apenas porque depende do seu esforço, se você não se esforçou, você não é bom o suficiente. Então, existem as nossas questões e existem as questões estruturais. As nossas questões nós resolvemos individualmente, as estruturais coletivamente. E aí, formar lideranças é fundamental. É preciso que negros e negras votem em negros e negras para que tenham representatividade, né, a nível de poder, de espaço político, de poder, para que as nossas pautas possam ser levadas. Porque se não temos representantes na política, nossas pautas, nossas reivindicações... E aí eu queria, professora Joana, que falasse um pouco da lógica referente à mulher negra, porque, assim, é um recorte dentro da questão do racismo estrutural, a condição das mulheres negras, do sofrimento delas. Essa é uma questão que o recorte das mulheres negras, eu costumo dizer que quando, lá no início do século XX, as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto, as mulheres negras estavam lutando pela sobrevivência, pelo direito de não morrer e não ter seus filhos mortos, né? Então, elas estavam num outro momento de vida em que a questão do voto era algo que estava longe do seu horizonte, né? Estava totalmente distante do seu horizonte, porque a questão básica ali era a sobrevivência. Então, aí já começa uma enorme diferença, né, em relação a isso das mulheres. É claro que, no caso das mulheres, eu estava falando da questão das mulheres, mesmo nas classes mais altas, nas classe média, as mulheres são encarregadas da casa, dos filhos. No caso das mulheres negras, isso é muito mais grave. Por quê? Porque as mulheres são a grande maioria das periferias da vida, a grande maioria são negros e negras, então as mulheres têm um trabalho muito maior ainda do que as mulheres de classe média, né, obviamente, porque tem que cuidar dos filhos, muitas vezes tem que trabalhar, muitas vezes tem que deixar os filhos, né, sem ter nem quem cuide dos filhos direito, uma criança de 9 anos cuidando de mais 2 ou 3 menores. Enfim, quer dizer, tem toda uma questão aí que, sem contar a questão da violência mesmo que as mulheres enfrentam, que é uma constante na vida das mulheres negras desde sempre, o corpo negro da mulher negra sempre foi algo que estava disponível, né? Sempre esteve disponível para os senhores, para os patrões, enfim, sempre esteve disponível, e isso é algo também estrutural. O corpo negro, ele é disponível. Então, a mulher também tem essa questão da violência de estar disponível o tempo todo. Então, esse é mais um elemento de violência da mulher negra, né? Então, assim, eu acho que eu tenho colocado muito essa coisa, quando no início você falou da questão da mulher, do fato de eu ser negra, ser reitora de uma universidade. Quer dizer, hoje nós temos a ANDIFES, que é a Associação de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, que são 63 universidades, nós teremos 68 daqui a pouco, quer dizer, já temos, mas ainda, quer dizer, nesse momento são 63 universidades que fazem parte da ANDIFES, universidades federais. Desses 63, nós temos 12 mulheres, e eu, única negra, sou eu. Quer dizer, nós tivemos uma reitora negra que foi pró-tempore por um ano, que foi a professora Nilma Lino, que foi reitora pró-tempore por um ano, reitora indicada pela presidência da República na época.
E tem um reitor negro, que é o reitor da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, das 63 universidades, ou seja, a representação, né, de pessoas negras, isso que você colocou, é muito importante, você ter pessoas negras em posição de poder. Por quê? Porque você começa a mostrar que, e as pessoas começam a enxergar isso como algo que é comum. Muitas vezes, eu já fiz várias entrevistas em jornais, televisão, enfim, várias entrevistas onde as pessoas vêm falar, logo que eu assumi a reitoria, muitos veículos de comunicação me procuraram para falar, a primeira mulher negra eleita reitora de uma universidade. Como é que você se sente? Eu me sinto péssimo. Me sinto péssimo. Por quê? Porque isso não precisa ser notícia. Isso não deveria ser notícia. Isso deveria ser algo normal, corriqueiro e comum, mas é notícia. É notícia em todos os jornais, é notícia em convites para você participar daqui e dali. E tem um outro detalhe. Muitas vezes, a sua capacidade intelectual, quem você é enquanto profissional, o que você pensa enquanto profissional, sua capacidade intelectual, é colocada em segundo plano. Por quê? Porque você é negra e você só pode falar sobre isso. Sobre o fato de você de ser pobre, de ser, enfim, ter essa questão. Olá, Davidson. Seja bem-vindo ao FSB, estamos aqui esperando você. Enfim, então, você perde um pouco essa questão, um pouco não muito, né? Porque as pessoas não pensam em você como alguém que tem uma capacidade intelectual, que tem uma produção intelectual, mas é uma pessoa negra que está ali e, portanto, você só tem que falar sobre aquilo ali. Certo? Então, assim, muitas das vezes que eu participo de convites que me fazem é muito para falar sobre essa situação, essa posição. Tudo bem, eu acho que é importante falar sobre isso, é importante, no caso, quando falar sobre isso e me colocar, me posicionar em relação a isso, mas é importante falar sobre a minha vida, a minha carreira, como pesquisadora, como cientista, como mulher que tem com o doutorado que eu fiz, sabe, as produções que eu tenho. É importante falar sobre isso também, por que não? Certo? Então, assim, a questão da mulher, ela tá quando a gente fala do negro, a mulher, ela tem uma situação ainda muito mais complicada, muito mais difícil, em todos os aspectos que a gente possa pensar em relação a isso, sem contar o próprio aspecto da questão do machismo, que coloca a mulher sempre em segundo plano. E a mulher negra, então, ela praticamente não tem direito nem à voz, né? Muitas vezes. Então, eu acho que é um pouco isso aí. Então, professora Joana, a gente está quase chegando no final, e aí, já que a gente trouxe assim, essa questão da mulher, sempre eu abro com um poema, lembra que eu disse, eu vou abrir, depois eu mudei de ideia, então, aproveitando Sim. o gancho do que você falou, eu queria declamar um poema que eu escrevi, que se chama Por Marielle e por Todas Nós, e diz assim, minha voz não é minha voz, é a voz de todos nós. Minha voz não é minha voz, é a voz de todas que sofrem caladas a violência feroz. Minha voz não é minha voz, é a voz da menina pequena assediada na esquina. Minha voz não é minha voz, é a voz das Marias, Joanas, Joaquinas que morrem nas chacinas. Minha voz não é minha voz, é a voz da moça ingênua assediada pelo patrão. Minha voz não é minha voz, é a voz da mãe negra e pobre que perde seu menino para a polícia ou para o ladrão. Minha voz não é minha voz, é a voz silenciada da adolescente discriminada porque tem o corpo fora do padrão. Minha voz não é minha voz, é a voz da mulher pobre, negra, que trabalha o dia inteiro na casa que não é sua e à noite não tem descanso, porque a hora e a vez de cuidar da casa que dizem que é sua. Minha voz não é minha voz, é a voz que grita em silêncio, engole o choro e fica no canto, nos corredores do descaso na hora de dar à luz. Minha voz não é minha voz, é a voz da operária que na labuta diária esquece até que é mulher. Minha voz não é minha voz, é a voz da mulher idosa, largada no canto da invisibilidade, porque não soube reter o tempo, que passa para tudo e para todos, mas não pode passar para a mulher. Minha voz não é minha voz, é a voz silenciada, presa na garganta pelo grito violento de quem a mulher esperava uma palavra de ternura. Minha voz não é minha voz, é a voz da mulher violentada, que silencia humilhada e envergonhada como se fosse
a culpada. Minha voz não é minha voz, é a voz da mulher violentada, muitas vezes dentro de casa, onde dizem que ela estaria resguardada. Minha voz não é minha voz, é a voz de tantas Marielles, Vitórias e Marias, brutalmente assassinadas por uma sociedade machista, escrota, mergulhada na hipocrisia. Que minha voz continue a ecoar por todas as mulheres que não podem falar, silenciadas pela violência. E se algum dia minha voz também for silenciada, que ela continue a ecoar pela voz de outras mulheres que seguirão lutando, porque nada, nem ninguém vai nos calar. Por Marielle. Muito bom, muito lindo. Mas é um pouco isso. Eu acho que a posição que a gente ocupa, você não pode se calar, você não pode se negar a falar sobre essas questões, porque você não é você, você representa um número enorme de pessoas. Você representa, então isso realmente é algo que a gente não pode se furtar de estar presente. Por isso, em geral, às vezes eu estou super cansada com muitas atividades, obviamente, por conta das várias obrigações que eu tenho, mas eu, geralmente, quando me chamam para qualquer que seja discussão ou alguma fala sobre essas questões, eu me coloco sempre à disposição, porque eu acho que é isso que você diz. Não é a minha voz, mas é a voz que a gente precisa ecoar e precisa fazer chegar onde ela deve chegar e para que a gente possa, inclusive, ter mais mulheres que possam falar e possam, né, colocar essas questões aí na rua. É isso aí. Pois é, gente, nós estamos chegando no fim da nossa live, do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos, né, todas que estiveram presentes, dizer que esse vídeo fica disponibilizado no meu canal no YouTube. Você pode ir lá, aproveita, se inscreve no canal e pode compartilhar com quem você quiser a partir de lá. E dizer que, assim, esse tema não se encerra aqui, é um tema vasto, não é uma hora de conversa que a gente consegue esgotar, mas dizer que a pandemia, ela evidencia ainda mais o racismo estrutural do nosso país e todas as suas repercussões biológicas, ideológicas, sociais, econômicas, políticas, porque uma nova organização de relação social se estabelece e, em geral, em tempos de crise, os mais vulneráveis são os que mais sofrem. E nós precisamos também, então, aproveitar este momento de evidência dessa perversidade, dessa lógica perversa do capitalismo em nosso país, da forma como nós temos uma elite que tem um total descaso pelo povo brasileiro, uma elite que se identifica com o que está lá fora e não com o povo realmente. Quando falo em pátria, eu não sei do que eles estão falando, porque pátria, para mim, são pessoas, não um pedaço de terra. Então, nós precisamos aproveitar esse momento para aprofundar essa discussão, mas principalmente para encontrar caminhos de mudar e de abalar essa estrutura perversa, rígida, que é responsável por tanta dor, tanto sofrimento no passado, nos nossos ancestrais, no presente. Nós precisamos deixar, então, para os nossos filhos, netos e bisnetos, uma sociedade onde eles não sejam identificados pela raça, cor, mas pelo que realmente são. Então, é isso aí. Muito obrigada. Professora Joana, por favor, se despeça aí do público para que eu possa encerrar. Seu microfone. Obrigada a você por ter me convidado. É um prazer enorme estar aqui falando sobre essas questões. Eu acho que nós precisamos falar muito mais sobre isso, né? E eu queria só colocar uma questão que em geral, quando a gente para mostrar o racismo estrutural como ele está muito presente, em geral, quando você está em algum lugar, né, em alguma situação em que entra uma pessoa negra, né, sempre ela causa um certo mal-estar, porque todo mundo olha meio que, né, que será essa pessoa, porque ela não pertence àquele ambiente, principalmente se você está num ambiente mais requintado. Quando entra um negro num ambiente mais refinado, mais requintado, todo mundo olha assim, meio desconfiado, cria um certo mal-estar, exatamente porque aquele lugar não lhe pertence no imaginário das pessoas, não pertence. Você chegar numa loja mais requintada
e entrar e todos olham para você desconfiados, como se dissesse, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não tem que estar aqui, ela não tem espaço para ela, que ela, né? Então, isso é algo que acontece todos os dias na nossa vida, todos os dias, certo? Então, é isso um pouco, para a gente pensar um pouco sobre essas questões e refletir um pouco do que é esse racismo que está impregnado em nós, né? Certamente, professor Joana, e inclusive isso também nos lugares, quando você quer ascender profissionalmente, tanto no serviço público quanto no privado, os níveis de exigência que são colocados, os obstáculos que são colocados, muitas vezes lhe classificando, lhe julgando, lhe estigmatizando como uma pessoa que não deveria, que não pode, que tem problemas, quando, na verdade, todo mundo tem problema, mas parece que para as pessoas negras e negros, qualquer mínimo defeito vira algo gigantesco, quando isso não é colocado para pessoas brancas. Então, é isso que você acabou de colocar, que na verdade, você não tem o direito de estar querendo ocupar um lugar de poder. Portanto, para ocupar o lugar de poder, você teria que ser perfeito. Como você tem defeitos igual a todas as pessoas, então é colocado sempre algo de maldoso, de perverso nessa história aí. Então, que possamos todos e todas reconhecer esse momento também como um momento de oportunidade, de estar discutindo, de estar encontrando caminhos e de estar buscando formar lideranças negras e que os negros e negros saiam, né, desse lugar de inferioridade que foram colocados, assumam lideranças e, principalmente, apoie aquela mulher negra, aquele homem negro que se identifica com a luta e com a causa, porque não basta apenas ser mulher ou ser negro ou ser negra, tá? Porque existem negros e negras que não se identificam como tal, né? Não tem raiz, não tem... O racismo não está só nos brancos, né? Também muitos negros têm, porque são forjados nesse racismo estrutural. Exatamente. Tem negros que se portam mais como capitão do mato do que realmente se identificam com suas raízes. E, então, assim, precisamos ver pessoas, negros e negras, que sejam, de fato, identificados com essa luta contra o racismo estrutural e oportunizar que eles possam ocupar lugares de poder e levar essas bandeiras e essas lutas. Porque é assim que a gente vai ruir, assim que a gente vai corroer essa estrutura, derrubá-la para construir uma estrutura muito melhor, mais humana, mais justa. Muito obrigada, professora Joana, muito obrigada a vocês que nos acompanharam, pelas as palavras de apoio, de incentivo, e até a próxima segunda-feira, quando nós estaremos aqui com outros temas tão interessantes quanto. Um beijo, até uma ótima semana. Um beijo, estamos aguardando você, tá? Ok, tchau, gente.